Bem-vindos ao Café com Fé. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo muito significativo, Gênesis 21. Sim, um capítulo denso, com muita coisa acontecendo. Exato, a nossa fonte é o texto bíblico mesmo, né? E vamos focar nos eventos principais, o nascimento tão esperado de Isaac. A promessa cumprida, finalmente. Isso, e também a partida difícil de Agar em Ismael. E aquele acordo que Abraão faz em Berseba. Momentos bem marcantes na história de Abraão. Com certeza. Nossa ideia aqui é entender melhor esses pontos, sabe? Talvez tirar algumas lições. Então, vamos lá. Começando pelo começo, né? O nascimento de Isaac. Que momento, hein? Imagina, depois de tanta espera, Deus cumpre o que prometeu para Sara e Abraão. E ele nasce quando Abraão já tinha, 100 anos. 100 anos. É algo que foge à nossa compreensão normal, né? Totalmente. E a Sara, ela diz algo lindo. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Dá para sentir a alegria dela. Uma alegria que vem depois de muita dor, muita espera. É o riso da fé recompensada. E claro, seguindo a aliança, Isaac é circuncidado no 8º dia. Tudo conforme Deus tinha instruído. E esse nascimento, ele é central, né? Não é só um filho chegando, é a confirmação da aliança. Isaac representa essa linhagem da promessa. Não só pelo sangue, então. Exato. É pela promessa divina. Mostra a fidelidade de Deus, sabe? Mesmo quando humanamente parecia impossível. Ele age além das nossas limitações. É verdade. Mas essa alegria toda logo encontra um obstáculo, uma tensão dentro de casa. Sim, a situação com Ismael. Pois é, na festa do desmame de Isaac, Sara vê Ismael, o filho da Agar, rindo. O texto é meio ambíguo, se era zombaria ou só brincadeira de criança, né? Essa ambiguidade é interessante. Mas a interpretação de Sara é a pior possível. Para ela, aquilo foi uma ameaça. E ela não pensa duas vezes. Pede para Abraão mandar Agar e Ismael embora, assim, direto. Uma decisão dura? Imagina para Abraão. Ismael também era filho dele, né? A gente percebe a perturbação dele no texto. Com certeza. Deve ter sido horrível para ele. Mas aí vem Deus E a intervenção divina é surpreendente. De novo, Deus fala para Abraão, ouve a Sara. Ele confirma que a linhagem principal, a da promessa, viria por Isaac. Mas ele não abandona Ismael, né? De jeito nenhum. Ao mesmo tempo, ele assegura a Abraão, dele também farei uma nação. Isso é fundamental. Mostra que Deus tem planos diferentes, mas cuida de todos. É uma dinâmica complexa, né? Deus parece validar uma decisão humana que causa dor, mas também promete cuidar de quem está sendo afastado. Exatamente. É a complexidade da vida e dos planos divinos que se desenrolam através das nossas escolhas, às vezes imperfeitas, dolorosas. Existe um caminho principal com Isaac, mas a providência divina não esquece Ismael. Ele tem um destino, uma proteção, só que por outra via. Entendi. E a cena da expulsão em si? Nossa, é de cortar o coração. Agar e Ismael sozinhos num deserto de Berseba. A água acaba. O desespero total. Agar se afasta para não ver o filho morrer. O choro deles deve ter sido terrível. E é justamente aí, nesse choro do menino, que Deus age. Ele ouve. Um anjo aparece para Agar. Sim, o anjo fala com ela, né? Isso, conforta, repete a promessa de que Ismael seria uma grande nação e, o mais importante naquele momento, revela um poço d'água ali perto. A salvação deles. Pura compaixão divina no limite. E a promessa se cumpre. Ismael cresce ali no deserto de Parã, se torna um flecheiro habilidoso. E o texto diz que Deus estava com ele. Isso é forte. Muito forte. Mostra que a presença de Deus não se limita à linhagem principal. Ele estava com Ismael cuidando do desenvolvimento dele naquele ambiente específico do deserto. Enquanto isso tudo acontece na família, Abraão também está lidando com o mundo lá fora, né? Tem um encontro com Abimeleque. Sim, o rei de Gerar. E Abimeleque faz uma constatação importante. Ele diz para Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Um reconhecimento público do favor divino sobre Abraão. Exato. E isso leva Abimeleque a propor um pacto, um juramento de não agressão mútua. Ele percebe que tem algo maior ali com Abraão. Mas não é sem conflito, né? Abraão aproveita para reclamar de um poço. Isso, um poço que os servos de Abraão cavaram e que os homens de Abimeleque tinham tomado. Era preciso resolver isso para ter paz. E eles fazem um acordo selado com ovelhas e bois. E tem aquelas 7 ovelhas extras. As 7 ovelhas são o testemunho.
a prova de que o poço era de Abraão. E o lugar ganha um nome por causa disso, Berseba. Berseba, Poço do Juramento ou Poço 7. Faz sentido. Sim, o nome marca o acordo e a resolução do conflito. Mostra a importância de estabelecer limites, direitos para poder conviver, ainda mais sendo Abraão um estrangeiro ali. E para fechar essa parte, Abraão planta uma árvore, uma tamareira, e invoca o nome de Deus ali. O que significa isso? Bom, a tamareira é uma árvore que dura resistente ao deserto. Pode simbolizar a permanência daquele acordo, da fé de Abraão naquele lugar. E invocar El Olam, o Deus eterno. Ah, El Olam. É Abraão reconhecendo a soberania e a eternidade de Deus ali naquele local específico. É como se ele estivesse fincando raízes, não só físicas, mas espirituais. Um marco da sua fé naquela terra. Isaac, mas também as consequências dolorosas das relações humanas com Agar e Ismael. Vemos Deus agindo, cuidando de todos, mesmo por caminhos diferentes. E a necessidade prática de acordos, de testemunhos para viver no mundo, como lá em Berseba. Perfeito. O capítulo traça esses destinos paralelos, Isaac e Ismael, ambos sob o olhar de Deus. E solidifica a posição de Abraão, um homem cuja fé e aliança com Deus têm impacto real no mundo ao redor. Muita coisa para pensar. Fica aquela reflexão, né? Como essas histórias antigas de promessas, conflitos, busca por segurança, como elas ainda falam com a gente hoje? Como a gente enxerga a ação de Deus nisso tudo? Uma ótima pergunta para continuar pensando. Com certeza. Bom, nossa próxima análise vai mergulhar nos eventos igualmente intensos de Gênesis 22. Um capítulo fortíssimo também. Sim. Então, pessoal, por hoje é isso. Até lá! Até a próxima!